Bom dia a todos. Mensagem muito oportuna, que nos leva à reflexão, como nós cooperamos, lição 106, linha de luz do Emmanuel, para a gente refletir se nós somos espíritos do mundo ou espíritos do Senhor. Se nós servimos ao mundo ou se nós servimos a Deus. É uma reflexão bem oportuna nesses momentos críticos que a gente está vivendo, porque nós estamos vivendo momentos críticos, que nós denominamos, pelo menos os mais velhos, nós denominamos como uma inversão de valores que está sendo vivida na sociedade. Em que vale lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, no sermão profético, falou muito também sobre isso, sobre os falsos cristos e falsos profetas, que até mesmo os escolhidos correriam risco de serem enganados. Então, nós precisamos refletir mais do que nunca sobre esse momento que a gente está vivendo, procurando fazer uma avaliação crítica, impessoal, das situações todas que nós estamos vivendo, tanto no meio religioso, no meio social, no meio político, em tudo, para a gente não se apartar do mandamento maior deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, relembrado e reforçado e complementado, melhor dizendo, onde Ele nos lembra do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se fosse possível fazer um resumo, em poucas palavras, da missão de cada um de nós aqui na Terra, com certeza nós poderíamos dizer, de uma forma geral, generalizando mesmo, que todos nós viemos aqui para aprender a amar. E como a gente vai poder amar se a gente, diante de uma opinião contrária à nossa, aquilo vira uma discórdia entre nós, vira motivo de separação, vira motivo de raiva, vira motivo de polêmica, de violência nas palavras, nas atitudes e nos sentimentos. Então, é um momento que a gente precisa ter muita reflexão sobre tudo isso, porque nos foi ofertado no livro dos Espíritos um modelo e guia, está lá na questão 625, para que nós pudéssemos nos mirar, nos guiar com total segurança pelos caminhos da Terra. Esse modelo e guia é nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Todo outro que a gente colocar na nossa vida são ídolos de pés de barros. O que é um pé de barro? É um pé frágil, que ao menor impacto ele se quebra, ele se desfaz. Mas Jesus não. Ele não faz parte desses ídolos. Jesus é como nós, um filho de Deus, mas que já deu um passo muito adiante, já está em comunhão perfeita com o Pai, muito antes desse planetinha nosso existir. E por isso que Ele foi nos ofertado. Então, se há alguém que nós podemos seguir com os olhos fechados, é Jesus, porque Ele jamais pregou a separação, o desamor, a discórdia, a violência ou qualquer outra coisa que esteja envolvida com o mal. Então, é um alerta que a gente precisa fazer. Nesta manhã, como vocês sabem, eu gosto muito do Evangelho, até porque quem são os autores o autor único desse Evangelho é Jesus. Eu escolhi a cura do criado ou do servo do centurião. Essa passagem a gente vai encontrar ela narrada em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13 e Lucas capítulo 7, versículo de 2 a 10. Muito interessante
essa passagem, porque como toda passagem de Jesus, ela tem uma mensagem mais centralizada, em geral, centralizada com toda certeza ao povo judeu, porque foi ali que Jesus nasceu e foi o povo também no qual ele mais enviou seus missionários, que foram os profetas. Foi um povo que foi feito um investimento muito forte, porque tinha uma missão com a humanidade, que era difundir a ideia de um Deus único para que a evolução do pensamento religioso pudesse se fazer entre nós. Missão essa que eles falham porque eles se fecham entre si e batem no peito que aquele povo, eles são os escolhidos únicos de Deus, que o Deus é deles e o resto da humanidade é o resto da humanidade. Tamanho era o orgulho desse povo. Então a gente vê que eles falham por causa de uma das grandes chagas da humanidade, que é o orgulho. A outra é o egoísmo. Eles falham. Então as mensagens de Jesus é para ir ao encontro, ao socorro desse povo que foi escolhido porque tinha qualidades, mas escolhido porque tinha muito orgulho para trabalhar. Isso nos leva a uma reflexão muito grande, que o lugar onde a gente ocupa de trabalho, seja na vida profissional ou na vida religiosa, significa responsabilidade e não vantagens, e não posições que a gente toma que é para massagear o nosso ego, porque não é para isso. Representa apenas grandes responsabilidades perante Deus. Cada um com as suas tarefas, com as suas missões, mas é importante a gente lembrar, principalmente dentro dos movimentos religiosos, no nosso caso o movimento espírita, que as posições que a gente ocupa são de grande responsabilidade, das quais nós teremos que responder caso a gente venha a falhar ou a induzir as pessoas numa direção do mal. Seja em que posição a gente estiver, desde aquele que fala aqui na frente até aquele que vai servir a água ou vai coordenar a fila do passe, todos têm pesos a pagar. Isso é importante a gente entender. Então o povo judeu foi escolhido porque tinha essa fé grande, tinha essa capacidade de difundir essa ideia. Mas Jesus sabia muito bem que eles podiam falhar e falharam pelo orgulho. Que a gente não venha falhar pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então a mensagem dele era para ajudar esse povo, que sabia das dificuldades dele. Jesus sempre teve misericórdia com as dificuldades de cada um de nós. E vinha também, porque a mensagem dele não era só para aquele povo, vinha deixar uma mensagem para a humanidade que iria varar os séculos que chegou até nós. Então é uma mensagem atemporal, foi uma mensagem direcionada a um povo necessitado, mas uma mensagem para nós até o dia de hoje. Tamanho era o poder e a capacidade de Jesus de falar, de usar as suas palavras, de usar os seus ensinamentos. Antes de eu entrar propriamente na passagem, eu quero lembrar fatos que ocorrem antes dessa passagem. Principalmente foi narrado no Evangelho de Mateus, que logo após Jesus descer do monte, de ter proferido o Sermão da Montanha, ele realiza 3 curas simultâneas. Então, antes dele realizar a cura do servo do centurião, ele estava lá pregando o Sermão do Monte, que é um código de conduta moral para a humanidade. Que se nós quisermos esquecer tudo que é livro religioso na Terra e nos fixarmos só em estudar, aprofundar e vivenciar o Sermão da Montanha, a gente está salvo. Mas não é só saber, é viver. Para ver a profundidade desse sermão. E o quanto que a gente acha que as coisas às vezes já estão ultrapassadas só porque elas já passaram muito tempo, então estão caducadas. A gente acha isso, mas não é verdade.
Não é verdade? Então Jesus fazia um convite à humanidade inteira a verticalizar, sair da horizontalidade da vida e subir a montanha, verticalizar os valores, deixar de ser espírito do mundo e passar a ser espírito de Deus, como foi a mensagem do Vinha de Luz, se não me engano, 106. Como cooperas, né? E aí é citado uma carta de Paulo, né? Que ele fala o espírito do mundo e o espírito do Senhor. Então, ele faz esse convite para que todos nós pudéssemos nos salvaguardar, podermos evoluir, sair dos ciclos reencarnatórios de dor, que é o que a gente quer, ninguém que gosta de sofrer. Eu não acredito que aqui tenha ninguém masoquista que goste de sofrer. Sair do sofrimento, poder ingressar no mundo de regeneração e dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Mas para isso, não é alguém que vai fazer isso para mim. Jesus não faz isso para mim. Ele me deixou como fazer, mas ele não vai fazer para mim. Ele provê, mas não supre, é como o pai. Ele provê, Deus é um pai de providência, ele provê, mas não supre. Ele me dá a terra para plantar, mas ele não vai plantar para mim e nem, muito menos, colher os frutos dessa plantação para me botar na boca, vai? Não, ele me dá meios, mas eu que tenho que trabalhar para adquirir através do trabalho e ter méritos para que o produto final do meu trabalho realmente seja honrado e faça com que eu tenha méritos diante da vida. Então Jesus acabava de deixar tudo isso para todos nós, para que nós pudéssemos futuramente, inclusive hoje, no século 21, a gente se armar, se preparar, se trabalhar, para a gente não cair nos engodos do mundo, porque o homem ainda, apesar de nós estarmos no século 21, o homem ainda é um homem violento e cruel. E quando ele não é dessa forma tão clara e ostensiva na humanidade, ele age com violência e crueldade de forma velada, na qual nós chamamos essa forma velada de astúcia, porque a astúcia é uma forma de ser violento e ser cruel e deixar o outro na dúvida se você está sendo realmente cruel e violento. Enquanto o homem não abandonar esse comportamento social de manipulação dos outros, de manipulação para tentar estar por cima do outro, através de um processo de opressão e oprimido, enquanto o homem não abandonar verdadeiramente essa conduta diante da humanidade, o amor aqui na Terra não vai imperar, não vai. Porque o forte vai simplesmente suplantar o fraco, que é o que nós vivemos. E não o forte vai ser aquele que vai ajudar, vai auxiliar, dar a sua mão para reerguer o fraco diante da sociedade. Porque quando a gente faz isso, a gente que é forte em relação ao outro, porque todo mundo é forte em relação a alguém, a gente usa esta força para salvaguardar o outro, é quando a gente está vivenciando o Evangelho de Jesus. Naquele instante a gente está sendo cristão. Mas quando a gente usa a nossa força para enganar e tirar proveito próprio, a gente está agindo conforme Mamão, com os valores do mundo. Então é uma escolha, O homem do mundo é esse homem ainda. Ele precisa sair dessa violência e dessa astúcia e entrar num novo período, numa nova era, que é do reto agir. Ser correto, apesar de. Eu vou ser bom com o próximo, mesmo quando o próximo não é bom comigo. Por quê? Porque é justo ser bom. Porque é bom ser bom, e não porque eu vou ganhar alguma coisa. Ser bom não pode ser uma barganha. Tem que ser um estado de consciência aberta. Eu vou fazer o bem porque é muito bom ser bom. Só por isso, só por essa razão. E não porque eu estou esperando, quando eu vou desencarnar, que eu possa ir para o nosso lar. Não é para nada disso. Então eu vou ser bom pelo prazer imenso e a felicidade imensa, a paz imensa que eu sinto em ser correta. Então essa passagem que vai ser narrada em Mateus
e Lucas ocorre logo após o Sermão da Montanha. Depois de Jesus deixar uma série de conhecimentos para a humanidade, ele mesmo vai agir de conformidade com aquilo que ele pregou. Porque senão ele seria um demagogo, não é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não seria assim? A demagogia? Ele vai agir. Todo mundo lembra da passagem da cura do servo do centurião? Acho que nem todos, né? Alguém não lembra? Então eu vou ler. Vou ler a versão de Mateus, mas a versão de Lucas é um pouco diferente, tá bom? Então só vou ler uma para não ficar enfadonho, para a gente relembrar, porque às vezes são coisas do Evangelho que ficam perdidas, né? Não são passagens às vezes muito faladas. Diz lá Mateus 8, capítulo 5, 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei a saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens e digo a estes: vai e ele vai, e o outro: vem e ele vem, e ao meu criado: faze isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse o seguinte, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa é a versão de Mateus. De Lucas nós vamos encontrar outros subsídios que eu não vou ler, mas eu vou de vez em quando citar, tá bom? Só para não ficar cansativo. Mas quando você chegar em casa deveriam ler os dois para entender. É muito interessante. Mateus, no Evangelho de Mateus, ele coloca uma sequência de curas, como eu falei para vocês, logo após que Jesus desce do Sermão da Montanha. A primeira é a cura do leproso, que eu já falei aqui nessa casa também, acho que foi mês passado, não me recordo muito se foi. Mas está lá no canal do YouTube do Oswaldo Cruz. Não está porque é domingo, mas está no meu. E primeiro ele realiza a cura do leproso, que se aproxima dele e pede, diz a Jesus: se quiseres, Senhor, me faça limpo. E aí Jesus curou ele da lepra. A segunda cura é essa do servo do centurião. O primeiro, o leproso, ele pede a Jesus. A do centurião, do servo do centurião, não houve um pedido pessoal do servo. Foi uma intercessão, porque foi o centurião que foi rogar para que seu servo pudesse se curar. E a terceira cura vai acontecer na casa de Pedro, que é a sogra de Pedro, que não pede nada, não fala nada, mas Jesus a toca e cura. Interessante, né? Interessante, para a gente refletir. Então, é importante a gente entender que ali em Mateus são narrados esses três fatos. Para a gente compreender essa passagem da cura do servo, do centurião, que a gente aqui tem pouca hora, não tem como a gente se aprofundar em certas questões, é preciso a gente voltar no tempo e entender qual era a questão cultural, as condições socioculturais e políticas entre o povo judeu e o romano. Porque aí a gente vai entender quantos paradigmas que Jesus vai quebrar para realizar essa cura. Então a gente precisa voltar um pouco no tempo e no espaço. Primeira coisa, o que era um centurião? Um centurião ele estava ligado aos tribunos militares, a um exército, a uma hierarquia superior. Como se fosse hoje, ele estava ligado a um general, para a gente entender. Então o centurião era a patente mais baixa. Ele era responsável mais ou menos
Alguns historiadores falam que é 100 por 100 homens, por isso que era centúria. Outros diziam que às vezes ultrapassava um pouco esse número, para 106. Outros já dizem que às vezes é um pouco menos, mas enfim. É em torno de 100 homens que eles comandam. Então, eles tinham como função manter a ordem naquela localidade que eles estavam ali. Então, em Cafarnaum, tinha um centurião que comandava 100 soldados que tinham a responsabilidade de manter a ordem local, tanto no âmbito do comércio, porque era uma cidade que vivia muito de pesca. Cafarnaum ficava a noroeste do mar da Galileia, que eles chamavam, que na verdade não era mar, é um rio, né? É um lago formado por rio, né? Por água doce, né? Não é um mar de águas salgadas. Então, eles tinham ali o comércio de pesca, então ele tinha que manter a ordem dentro disso, tinha que manter a ordem também para que os impostos fossem pagados sobre tudo que se tinha. Então, quem é que pagava para eles os impostos? Os judeus. Os judeus tinham que pagar sobre tudo aquilo que eles tinham que pagar impostos. Ou eles estavam ali também para manter tudo sob controle, para que não houvesse nenhuma subversão ao poder de Roma. Então, já dá para mais ou menos entender que eles eram persona não grata. Vocês concordam? Porque o povo judeu era vassalo deles, estava sobre o império deles, sobre as ordens deles. Então, imagina se o judeu gostava muito deles, principalmente desses que tinham que manter a ordem. Tanto que em Cafarnaum, né, é lá onde Jesus também vai convidar Levi para ser um dos seus apóstolos, e logo após Levi troca o nome para Mateus, não sei se vocês lembram isso. Levi era publicano, cobrador de impostos, persona não grata, né? Então lá em Cafarnaum tinha esse centurião que tomava conta para que se acontecesse qualquer subversão, qualquer movimento de revolução, eles entravam ali e botavam as coisas, os pinguins em cima dos is. E a gente não pode esquecer que o povo romano era um povo violento. Ele era um povo conquistador de terra, estava em expansão para conquistar terras, cada vez mais terras. Eles queriam ser donos do mundo inteiro, criar uma forma de governo centralizada num imperador que mandasse em tudo. Então a gente já vê como é que era a situação. Então eles já chegavam resolvendo as coisas daquele jeito que vocês podem imaginar. Quem desacatava o poder romano, a pena por desacato ao poder romano era a crucificação. Tinha crucificação todos os dias. Jesus não foi um caso isolado de crucificação. Tanto que Jesus é crucificado com 2 ladrões ao seu redor. Porque ali era comum. Desobedeceu? Crucificação. Para todo mundo ver o que acontece com aquele que desobedece ao poder romano. Então, o que vocês acham? Como é que era a relação entre judeus e eles? A pior possível. Porque o povo romano era um povo tirano, que não permitia liberdade de expressão. Ou fazia o que ele queria, ou então pagava um preço bem alto, e esse preço era a crucificação. Cafarnaum era uma cidade importante, porque ela era um entroncamento de estradas. Então ali passava muita gente, tinha muita movimentação de pessoas. Então por isso que tinha que ter uma centúria ali, para controlar qualquer coisa diferente que pudesse acontecer, e também para controlar o dinheirinho que entrava para ir para o bolso de Roma. Então, haviam muitas questões sociopolíticas ali. Cafarnaum significa aldeia de Naum. Naum foi um dos profetas desse povo, profeta menores que eles falam. E é interessante a gente entender por que eu estou falando que Cafarnaum era uma vila, ou um lugarejo, ou uma aldeia chamado... Porque Cafar significa vila ou aldeia, e Naum, porque era a vila ou aldeia de Naum, o profeta. Era para relembrar que esse povo recebeu uma gama imensa de profetas, de missionários para salvaguardar aquele povo, para abrir os olhos deles, para tirar as escamas do orgulho dos olhos deles. Era muito importante. Jesus fez um investimento muito significativo
nesse povo. Isso é para a gente ir montando o quebra-cabeça. Deixa eu avançar um pouquinho, só para a gente ir ao certo. Esse centurião, eu não li a passagem para vocês de Lucas, que é um pouco diferente, lembra que eu falei de Mateus? Porque em Lucas está dizendo que o centurião se dirigiu aos anciões daquele povo, que tinha uma representação muito grande para o povo, e havia pedido a eles, a esses anciões judeus, para que fosse falar com Jesus, para que pedisse para curar seu servo. Então, o centurião, esse centurião em especial, ele era muito bem visto pelos judeus. Por quê? Por quê? Porque ele havia ajudado a construir uma sinagoga em Cafarnaum. Ele se mostrava, esse centurião, bem simpatizante à cultura judaica. Então, a gente está vendo duas vertentes aqui. Poderíamos pensar inicialmente que esse centurião havia ajudado a construir uma sinagoga por interesse pessoal, para ele não ter problema. Mas não era bem assim. Por quê? A gente vai ver que ele tem uma simpatia pelo judaísmo, porque quando ele ouve falar de Jesus e sabe que Jesus é um judeu, ele acredita fielmente na autoridade de Jesus. E a autoridade, gente, é diferente de poder, não é? Não sei se vocês sabem a diferença. Poder é algo que nos é conferido. Alguém, por exemplo, pode me dar o poder de uma titulação de ser presidente de um clube, presidente de alguma coisa, mas amanhã esses cargos passam, né? Assim, poder é algo que é dado, autoridade é algo que se conquista. São valores morais em que a traço e ferrugem não corrompem. Então, o centurião reconhecia a autoridade de Jesus. E como sabia que entre judeus e romanos havia uma antipatia infinita, a antipatia era tão grande que quando um romano e um judeu se deparavam um com o outro, diziam-se alguns historiadores que era assim: o romano olhava para o judeu e pensava assim: pense o que você quiser de mim, eu te mando, eu que coordeno na sua vida. E o judeu olhava ao contrário e falava assim: você pode até me mandar, mas eu vou ter o reino dos céus, eu vou poder me banquetear no banquete do Senhor. Você não, você vai para o inferno. Então vê a repugnância que um tinha pelo outro, era imensa. A ponto de que se um judeu tivesse algum tipo de contato com um romano, ele tinha que fazer uma coisa que chamava-se de ritual de purificação, se purificar porque ele teve contato com uma pessoa impura. Então dizem os historiadores que naquela época em que os judeus eram escravos, né, estavam sob o comando de Roma, nunca se fez tanto ritual de purificação como naquela época. Porque qualquer contato, eles tinham que fazer ritual de purificação. Eles tinham pavor. Nenhum judeu entrava na casa de um romano. Deus me livre, nem pensar eles entravam. Porque isso aí seria uma impureza infinita. Eles não entravam mesmo. Tanto que eles andavam de túnica constantemente para que eles só tivessem expostas as mãos, para que eles pudessem lavá-las com mais frequência e se libertar daquelas impurezas quando eles tinham que se encontrar ou passar perto de um romano. Assim era a situação entre um e outro. Então diz Lucas, na passagem de Lucas, que o centurião não aborda pessoalmente. Ele vai abordar os anciões daquela região, que tem uma representação para o povo judaico, e pede a eles que vá falar com Jesus, que interceda, que cure o servo dele, por causa dessa animosidade. Mas a gente vê que ele tem, com certeza, uma afinidade muito grande com os judeus. Provavelmente ele conhecia até mesmo a religião e estimava, mas ele era um centurião, ele era romano, né? Mas ele tinha uma certa simpatia. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Isso, acho que não. Vamos lá, vamos passar. Então a gente vai ver que em Mateus ele aborda pessoalmente Jesus, mas em Lucas não, ele pede alguém para interceder, porque ele tem medo que a presença dele
possa fazer com que o Jesus não queira curar o seu servo, né? Porque não conhecia tanto Jesus, não sabia se Jesus guardava esse preconceito. Em Mateus, o criado estava doente, jazia em casa paralítico e violentamente atormentado. Era uma enfermidade muito grave que a gente não sabe que tipo de gravidade, porque às vezes esse paralítico não é como o paralítico nosso hoje em dia, que está paralítico porque fez uma lesão na medula. O paralítico naquela época poderia significar uma pessoa que estava tão doente que não podia sair da cama. Então é isso que a gente também tem que entender. Mas era uma enfermidade, segundo Mateus, muito grave. E Lucas ainda diz que ele corria risco de vida. Assim está no Evangelho de Lucas. A gente não pode esquecer que Lucas era o quê? Sabem qual era a profissão dele? Médico. A Márcia lhe falou. Médico, ele era médico. Então, se Lucas está dizendo que ele corria risco de vida, é porque era uma enfermidade mesmo muito severa que a gente não sabe qual era. Porque se Lucas chega a falar no seu Evangelho que ele corria risco de vida, provavelmente era uma enfermidade muito severa. Muito severa, e que Lucas sabia que precisava de recursos bem significativos para tirar o homem daquela situação. E a gente vê que Jesus cura. Nós não sabemos nada sobre esse servo, nada, absolutamente nada. Mostrando para a gente que a caridade é sem fronteiras. Eu não preciso saber nada daquela pessoa para ajudar ela, preciso saber se ela tem dinheiro, se ela não tem, posição social boa ou não tem, se ela é da raça tal ou da outra raça, porque a caridade tem que ser exercida sem fronteira. Então Jesus já vai deixando umas lacunas para a gente perceber. Tá, eu acabo pulando, né? Porque eu vou falando conforme eu vou lembrando. Jesus, ele não se mostra contrário ao pedido que é feito, se mostra? Não, ele diz, ok, eu vou até lá para curar o teu servo. E é nessa resposta de Jesus que aceita e se põe na direção da casa do centurião para curar o seu servo. Aqui que é o cerne dessa passagem. Aqui. É aqui que começa todo o cerne dessa passagem. É aí que a gente tem que mergulhar. Primeiro, essa passagem vai nos mostrar dois âmbitos. Uma, como eu disse para vocês, é uma mensagem particular para o povo judeu. Mas o outro âmbito que essa mensagem vai alcançar também, não é só a mensagem para um povo em si, mas é uma mensagem que vai varar os séculos, que é para toda a humanidade terrestre. Quando Jesus diz que vai sim, se direciona para a casa do centurião para curar o servo, Jesus quebra paradigmas, não quebra? Porque judeus devem falar com gentios? Não, porque gentios é gente inferior, impura, que a gente não pode ter contato com essa gente. Porque se a gente der contato com essa gente, corre o risco da gente se tornar impuro, né? E aí eu me lembro de uma frase: o mal só se insinua onde não vigia o bem. Alguém pode colocar o mal dentro de mim? O mal tem que existir em potencial para eu estar suscetível a ele. Primeiro paradigma que Jesus já começa a quebrar. Não há mal que eu possa colocar na vida do Jonas. Se eu fizer algum mal, é porque o Jonas se sentiu meio atraído pelaquela minha colocação. Estou te botando de bode expiatório, tá, Jonas? Fica firme aí. Depois eu escolho outra pessoa também, fica tranquilo. Eu posso escolher? Pode. Seu Nestor. Seu Nestor, bota o seu Nestor na próxima, deixa comigo. Na próxima eu vou fazer isso. Então Jesus quebra um paradigma, porque eles se acham um povo escolhido, um Deus único, um povo escolhido, um Deus que só vai olhar pela nação deles, o resto dane-se, né? Mas como é que pode Deus olhar só para eles? Vamos lá, vamos voltar a um tempo mais anterior ainda a Jesus? Vamos voltar para Moisés? Lá no livro Gênesis, lembra da criação? Foi criado em quantos dias que o mundo foi criado conforme a Gênese mosaica? Em 7 dias, não foi?
Aí Deus cria o céu e a terra e acha que isso é bom, criam as plantas e acha que isso é bom, cria os animais e diz que isso é bom, não fala assim a gente? E no fim dessa criação, quem que ele cria? O homem. E ele diz que isso é bom também, não diz? Ué, e aí? Como é que eu posso achar o outro impuro, ruim, e Deus não vai salvar ele, se foi Deus quem criou eles? Então, essa era a mensagem para esse povo. Ué, como é que pode? Deus criou tudo, inclusive eles. Inclusive eles foram criados por Deus. Como você pode amaldiçoar até mesmo a própria criação de Deus? Aí a gente volta para trás para olhar. Jesus está quebrando paradigma para ver se eles tiram a casca do orgulho e da vaidade, para ver se eles usam pelo menos a razão para olhar alguma coisa e discernir os fatos. Como que eles poderiam ser os escolhidos, os únicos seres que seriam salvos e beneficiados pelo Deus único, se Deus criou também os gentios? Então Jesus já começa a quebrar paradigmas ali. Né? E ao mesmo tempo, o que são impurezas? Nos leva a um processo de reflexão. Por que o outro pode me contaminar? Alguma coisa só pode me contaminar se eu estiver suscetível de ser contaminado, concorda? Que coisa, né? Então, se alguém me leva para o caminho do mal, não é porque esse alguém tem o poder de botar o mal dentro de mim, é porque eu ainda me afinizo com o mal e eu vou na direção do mal. Então, Jesus vai quebrando paradigmas ali. Ele está quebrando um preceito da cultura. Por quê? Porque ele está mostrando para esse povo que vive de formalidades, mas não vive da lei de Deus. Porque era assim que tinha se tornado a religião judia. Eles viviam dos rituais, das formalidades exteriores, mas a lei mesmo de Deus havia sido desprezada. Estava colocada em segundo lugar. E outra, ele vem dar uma informação, uma lição para nós no século XXI. Porque ele não quebrou paradigmas? Ele veio para nós hoje falar sobre as nossas intolerâncias que estão em voga no século XXI. As nossas intolerâncias que aparecem dentro do movimento religioso, as nossas tolerâncias que ainda existem em decorrência das castas. Estou falando alguma mentira? Das nossas intolerâncias em relação às raças. Temos intolerâncias sobre raças aqui no nosso planeta? Se você é da raça negra, ou se você é da raça amarela, ou se você é da raça vermelha, parece que só a raça branca é que tem algum valor. É sério? Vamos voltar lá para Moisés de novo? Se a gente precisa? Vamos voltar para Moisés e Jesus. Agora a gente tem duas lições. Todos os homens foram criados por quem? Por Deus. O que tem a ver a capa, que é o corpo? O corpo é só uma vestimenta. Porque, em essência, nós somos o que uns dos outros? Irmãos, gostando ou não. Ele também falou da nossa intolerância de gênero. Não podemos aceitar nada que seja diferente daquilo que a gente julga o correto. Mas será que Deus ama menos uma pessoa do gênero sexual diferente do nosso? Ele é amado, ele é odiado por Deus? Não. Então, por que nós colocamos estas pessoas que eu acabei de citar agora, as raças, a identidade de gênero, à margem? Por quê? Porque o Evangelho de Jesus não está no nosso coração. Nos achamos com pleno direito de julgarmos as pessoas e botarmos aonde nós quisermos colocar. E por que fazemos isso? Apesar de sabermos que isso é errado. Porque este mal habita dentro de nós e faz essa ressonância. O que são impurezas? Agora. O que são impurezas? Agora. Impuro seria todo aquele que vive na contramão do amor ao próximo, não é? Sim ou não? Então ele falou das nossas intolerâncias políticos partidárias,
que foi causa e motivo de muitas separações aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente esqueceu de olhar que por trás de uma ideologia religiosa, política, social, cultural, existe um Filho de Deus, no qual nós temos não só o dever, mas a obrigação de amar e de respeitar. Há diferenças entre nós? Muitas. Eu sou igual a alguém? Ninguém. Deus nos criou únicos, mostrando que a diversidade é de suma importância para o aprendizado. E de fato, 6 não troca nada com meia dúzia, troca. Então Jesus, ele não está falando só de cura, isso não é o ponto central dessa passagem. Porque Jesus é um governador do planeta Terra, existia muito antes da Terra, já era espírito crístico muito antes da Terra. Ele pode fazer muitas coisas que nós não podemos. Não era sobre a cura a questão. É sobre os paradigmas que ele estava quebrando ali, mostrando para nós que se a gente quer se tornar bem-aventurado, brando e pacífico, misericordioso, pobre de espíritos, e vai por aí afora, é preciso amar o próximo e aceitar as diferenças. Sem críticas, sem julgamento e sem rótulos, porque nós temos uma péssima postura. Nós conhecemos as pessoas, colocamos rótulos e colocamos numa prateleira e deixamos lá eternamente, não é? Como se aquela pessoa nunca mudasse. Nós condenamos as pessoas por aí pela eternidade. No entanto, quando diz respeito a gente bota um monte de aparte. Não, você tem que entender que naquela hora eu era assim, ou eu estava assim. Mas em relação aos outros, não, a gente bota na prateleira, bota rótulo e fica pela eternidade. E aí eu faço a grande pergunta do século XXI. Isso é ser cristão? É isso que vai ser o mundo de regeneração? Vocês acreditam nisso? Ou um mundo onde a gente vai conseguir se olhar frente a frente, seja o que for o outro, mas eu vou amar e respeitar ele, seja quem ele for. O que vocês acham? Bom, vamos um pouco mais avante, né? Então Jesus dá uma série de lições, mas esse centurião também dá uma série de lições para a gente, não foi por um acaso. Lembra do samaritano? O centurião aqui agora é o outro samaritano. O centurião tinha um poder sobre esse povo inenarrável, não tinha? Ele poderia ter chegado lá a Jesus e falar assim, é o seguinte, olha, eu sou um centurião, você entendeu, né? Aqui quem manda é Roma, entendeu? Eu quero que você vá lá na minha casa agora e cura o meu servo. Caso você não queira fazer isso, não tem importância, tem uma cruz lá te esperando. Não é? Podia? Mas ele faz isso. O que faz o centurião? Por amor ao seu servo, porque a gente vê que ele era um homem bondoso, apesar de ser um servo, ele se preocupava tanto com o servo quanto com a família dele, tinha o mesmo amor. Olha que interessante isso, olha a lição. A gente às vezes não ama tanto a nossa família assim como esse centurião amava o servo. É uma outra lição para a gente parar para refletir. E ele coloca o amor pelo servo acima do orgulho dele, da autoridade dele. Ó, é ou não é? Uma outra lição para a gente. Olha aí, para amar, para viver de acordo com as leis de Deus, é preciso entender que tem coisas que são da temporalidade, tem coisas que são atemporal. Ou seja, tem coisas que a traço ferrugem leva e tem coisa que a traço ferrugem não leva. Qual das duas é mais importante? É a que a traço ferrugem não corrompe, não é? E é o que ele vai fazer. Ele deixa a patente dele de lado e se coloca numa posição de humildade. Olha só Jesus falando isso pra gente. Dando a lição que aquele homem, ele diz mesmo, que aquele homem parece mais importante do que toda a nação judia, porque ele vai citar os patriarcas da nação judia, Abraão, Isaac e Jacó, que foram os patriarcas. Abraão foi aquele que deu origem a toda a raça.
E os outros continuaram, são os patriarcas. Ele diz que esse homem que é digno de se banquetear com os patriarcas. E que talvez o próprio povo de Israel não se salve dos prantos e do ranger dos dentes, não é isso? Porque aquele homem tinha tamanha fé, tamanha humildade, que ele não tinha visto isso no povo judeu. Olha a lição. Isso é lição para a gente? É. Sabe quando a gente antipatiza com uma pessoa? A gente só vê o quê? As virtudes dela ou os defeitos? Os defeitos. Mostrando para nós que nós precisamos quebrar os nossos paradigmas. Sabe por que a gente antipatiza? Porque a gente reforça as nossas ideologias a respeito daquela pessoa. Lembra do rótulo da prateleira? Mas se a gente começar a se esforçar, a gente vai ver cada qualidade que aquela pessoa que a gente antipatiza, que o nosso inimigo tem, que às vezes a gente não chega nem no dedo mindinho daquelas qualidades. Jesus quebra paradigmas. Eu estou falando por alto dessa passagem, mas tem muita coisa que a gente ainda podia extrair um pouco mais dessa passagem. É só para a gente começar a refletir sobre essa passagem. E aí, o centurião manda um dos homens dele encontrar Jesus, manda alguém interceder e falar: não sou digno que entre na minha casa. Não entra porque ele já sabia dos rituais de purificação depois e as complicações que podia ter para Jesus, né? Ele também foi um homem compreensivo e amoroso. Ele disse: basta que você mande. Eu não mando, quando eu mando um oficial, ele obedece. Então eu sei que se você mandar, que as legiões, os exércitos do céu vão curar esse homem, porque há exércitos do céu e há os exércitos da terra. Então eu sei que você está com os exércitos do bem. Se você mandar, aqueles que estão sob o teu comando vai curar o meu servo. Ele acreditou, olha a fé desse homem. A gente às vezes precisa de um monte de coisa para se sentir curado e agraciado. Ele de longe falou: sei que se você mandar, ele cura. Não entra na minha casa, não. Não entra. Olha lá. Colocando a religião e a fé acima da religião e dos dogmas religiosos. Porque a religião ela é só para nos conectar com o Pai que está onde? Dentro da gente. É para encontrar o Pai que habita dentro da gente, que a gente não vê, que a gente vai buscar nos templos porque a gente tem dificuldade. Outra lição de Jesus. Outra lição de Jesus. Outra. E vamos finalizar. Deixa eu botar as últimas reflexões aqui. A gente vê, como a gente já falou, que o cerne dessa passagem não é cura, que é claro que Jesus podia curar. Que havia aquelas rivalidades entre os povos, mas que Jesus quebra esse paradigma. Jesus quebra preconceitos, mostrando que a gente precisa parar com essa mania de preconceito e separatividade social. A vida é para ser vivida em coletividade. O individualismo é o que nós estamos vivendo até hoje, não é? E que fez essa sociedade monstruosa, destruidora da natureza, e que ao mesmo tempo leva o homem a destruir o próprio homem. Então o individualismo não é a solução da humanidade, mas sim a vida em fraternidade. E para a gente viver em fraternidade, a gente vai ter que viver com as diferenças religiosas, as diferenças de opiniões, as diferenças culturais, as diferenças de raça, de ideologia, as diferenças políticos partidárias. A gente vai ter que aprender a viver com isso e a respeitar. Porque se Deus nos respeita, apesar de tudo que somos, quem somos nós para não respeitar o outro? Deixa eu ver o que mais aqui a gente podia falar. E finalmente, Jesus, nas últimas passagens dele, ele fala assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, lembra os patriarcas, no reino dos céus. O que Jesus está querendo dizer? Que muitos que não são da religião judia serão dignos de sentar na mesa dos patriarcas de Israel. Nossa, isso para os judeus deve ter doído muito, mas muito.
Como dizem os psicólogos, a ferida narcísica deve ter ficado aberta, exposta. Eles deviam estar com vontade de trucidar, se pudesse, fulminavam Jesus. Jesus dizer que os gentios poderiam sentar na mesa dos patriarcas, que seriam dignos. Como assim? Aquela gente é impura. Não é? Isso são palavras de Jesus, olha o paradigma que ele está quebrando. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Quem são os filhos do reino? São aqueles, os judeus, que tinham a missão de passar a ideia de um Deus único para promover a evolução do pensamento religioso na terra e que falham na sua missão, porque o orgulho os deixa cegos, totalmente cegos. Então ele diz a esses, os filhos que se acham que são os únicos herdeiros do reino de Deus, serão lançados nas trevas exteriores, serão colocados no justo lugar a que fizeram jus. Não escolheram ser espíritos do mundo? Então que vivam com o mundo. Porque dignos serão aqueles que serão os espíritos do Senhor, que viverão dentro da sua lei. A mensagem veio a calhar, hein? Viu, seu Nestor? Você agora fala dele. Né? A mensagem veio a calhar. Como disse o Jonas, o acaso não existe. Né? E ele continua, finaliza. Então disse Jesus ao centurião: vai, isso está em Mateus, é claro, né? Vai, e como creste te seja feito. Vai, se você crê que basta eu enviar os meus servos, que ele vai ficar curado, que seja feito dessa forma. E naquela mesma hora, o criado se sarou. E nessa mesma hora, quando nós fizermos a vontade de Deus e não a nossa, nós também nos curaremos. Nos curaremos dos nossos preconceitos que nos enfermam, nos curaremos da nossa violência que nos desequilibram e nos levam a dores, a karmas negativos e a ciclos reencarnatórios de dor. Porque só quando nós vivermos para o Senhor, colocarmos as leis de Deus acima das nossas opiniões pessoais, das nossas verdades que não passam de ponto de vista, e um ponto de vista é uma vista num ponto, olha como estreito é. Quando nós compreendermos que só as verdades de Deus e o seu amor podem nos salvar, nós também nos curaremos e seremos muito bem-vindos ao mundo de regeneração. Muita paz e muito amor para todos nós, que nós precisamos. Obrigada.